O salão do batizado estava sufocante com o cheiro de lírios e perfumes caros quando a mão da minha esposa agarrou meu cotovelo. Suas unhas bem feitas cravaram na minha pele através do paletó enquanto ela se inclinava, seu hálito quente contra minha orelha. Você não pertence a este lugar, Ricardo. Simplesmente vá embora. As palavras cortaram o caos alegre da celebração do nosso neto como uma lâmina na seda. Fiquei paralisado, observando-a se virar, seu vestido esmeralda balançando enquanto ela se juntava ao grupo de amigas da nossa filha, rindo como se não tivesse acabado de me destruir numa sala cheia de estranhos. O flash do fotógrafo disparou, capturando sorrisos dos quais eu não fazia parte. Meu celular vibrou no bolso, mas eu não conseguia me mover. O chão de mármore sob meus sapatos polidos parecia inclinar, ameaçando me jogar em um abismo que eu não sabia que existia até aquele momento. 3 meses antes, São Paulo parecia cheia de possibilidades. O vento de novembro, vindo da represa de Guarapiranga, tinha uma certa agressividade, mas eu amava aquela honestidade fria. Eu tinha 52 anos, era contador sênior na Moraes em Associados e achava que tinha construído algo real. Catarina e eu estávamos casados há 28 anos. Nossa filha Emília estava prosperando como advogada do ramo imobiliário, casada com Davi, um gestor de fundos de investimento cuja família era dona de metade do Morumbi. Nosso filho Miguel trabalhava com tecnologia em Florianópolis, ligando por vídeo todo domingo, sem falhar. Eu tinha um plano de aposentadoria que nos permitiria viajar, uma casa quitada nos jardins valendo mais de 10 milhões de reais, e uma esposa que ainda fazia meu coração disparar quando entrava em uma sala. Ou assim eu acreditava. Olhando para trás agora, consigo ver como construí cuidadosamente essa ilusão, como ignorei as pequenas inconsistências, porque reconhecê-las significaria admitir que minha vida inteira estava construída sobre areia. Catarina sempre foi muito particular sobre sua aparência, sobre manter um certo estilo de vida. Eu atribuía isso à sua criação, aos padrões que sua família havia estabelecido. Mas havia momentos, pequenas fraturas na fachada, que eu havia dispensado. A maneira como ela mudou a senha do celular sem explicação. As faturas do cartão de crédito que ela insistia em cuidar sozinha. As viagens de fim de semana com as amigas sobre as quais ela nunca queria falar em detalhes. Eu dizia a mim mesmo que era confiança, que um bom marido não questionava cada recibo ou exigia saber o paradeiro de sua esposa. Mas confiança e cegueira voluntária são duas coisas diferentes, e eu estive cego por muito mais tempo do que queria admitir. A manhã em que tudo começou a ruir, eu estava fazendo o café da manhã favorito de Catarina, rabanada com canela, do jeito que a mãe dela costumava fazer. Na cozinha cheirava a baunilha e manteiga e eu podia ouvi-la no andar de cima se arrumando para sua aula de pilates. Meu celular estava carregando no balcão quando o ouvi vibrar repetidamente. Mensagem atrás de mensagem. Limpei as mãos em uma toalha e olhei para a tela, esperando e-mails do trabalho. Em vez disso, vi uma notificação de um cartão de crédito que eu não reconheci. Transação aprovada ali 77,25 milhares na Cartier da rua Oscar Freire. Outra vibração. Transação aprovada 42,500 em uma loja de grife. Meu estômago revirou. Eu não possuía este cartão. O número da conta estava parcialmente visível, e quando abri meu notebook ali mesmo no balcão da cozinha, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. O cartão de crédito estava em meu nome. Aberto há 6 meses. O endereço de cobrança era nossa casa, mas as faturas iam para uma caixa postal da qual eu nunca tinha ouvido falar. O saldo atual era de 635 zeros. Rolei pelas transações, minha visão embaçando. Bolsas de grife, joias. Uma semana em um resort spa em Santa Catarina sobre a qual eu não sabia nada.
Cobranças de hotel no Rio de Janeiro durante um fim de semana em que Catarina me disse que estava visitando a irmã em Campinas. O gosto metálico de pânico inundou minha boca. Cliquei em transação após transação, cada uma pequena traição que se somava a algo monstruoso. Um jantar de R$ 5.000 no DOM, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Eu me lembrava daquela noite. Catarina me disse que estava em um baile de caridade, que cônjuges não eram convidados, cobranças em hotéis de luxo em Salvador, Rio de Janeiro, Nova York. Tudo durante fins de semana em que ela alegou estar em retiros de yoga ou visitando amigas da faculdade. O padrão era inconfundível quando o vi exposto em preto no branco. Meu peito apertou. Pensei em ataques cardíacos, em como meu pai havia morrido aos 60 anos de estresse e excesso de trabalho. Era assim que se sentia um ataque cardíaco? Este peso esmagador, esta incapacidade de respirar fundo? Afrouxei minha gravata, tentei focar na tela através dos pontos que dançavam em minha visão. Ouvi seus saltos descendo as escadas e fechei o notebook com força, meu coração martelando contra minhas costelas como um pássaro preso. Você vai queimar essa rabanada, disse ela, entrando na cozinha com sua roupa de ginástica cara, seu cabelo com luzes preso em um rabo de cavalo perfeito. Sua pele brilhava com algum tratamento que provavelmente custou mais do que a parcela do meu carro. Ela me beijou na bochecha distraidamente, já rolando o celular. Eu podia sentir o perfume dela, Chanel no 5, o que eu comprei para ela no Natal. Ou será que fui eu? Talvez ela mesma tivesse comprado com um daqueles cartões de crédito, usando meu dinheiro para comprar presentes para si mesma. Eu sei que você está pensando que eu deveria tê-la confrontado ali mesmo. Mas 28 anos de casamento me ensinaram que Catarina não respondia bem a acusações. Ela viraria o jogo, me faria sentir culpado por não confiar nela, por ser controlador ou paranoico. Eu a tinha visto fazer isso antes, nas raras vezes em que questionei discrepâncias em nossas finanças. Ela chorava, dizia que eu a estava magoando e eu acabava pedindo desculpas por ter tocado no assunto. Era uma dança que havíamos aperfeiçoado ao longo dos anos, e eu sempre acabava sendo aquele que pisava nos pés. Eu precisava de provas, precisava entender toda a extensão do que estava acontecendo antes de abrir a boca. Então eu sorri, servi seu café da manhã e a observei comer enquanto meu mundo inteiro se inclinava em seu eixo. Ela mal olhou para cima do celular enquanto comia. Seus dedos se moviam pela tela com facilidade praticada, mandando mensagens para alguém. Rindo de qualquer resposta que recebia, eu me perguntei quem estava do outro lado, uma amiga ou outra pessoa? Quantos segredos ela guardava naquele aparelho? Como está a rabanada? Perguntei, minha voz soando estranha para meus próprios ouvidos. Deliciosa, ela murmurou, ainda sem fazer contato visual. Você é um amor por fazer meu prato favorito. Ela estendeu a mão e apertou a minha brevemente. Depois voltou para o celular. Aquele toque casual, aquele afeto automático, pareceu uma mentira. Quanto de nossa intimidade física tinha sido genuína e quanto tinha sido performance. Naquela noite, não consegui dormir. Catarina estava ao meu lado, respirando suavemente, sua máscara de seda para dormir cobrindo seus olhos. Fiquei olhando para o teto do nosso quarto, para a sanca de gesso que paguei a um artesão R$ 5.000 para instalar, porque ela disse que faria o quarto parecer mais elegante. Há quanto tempo ela estava mentindo para mim? A pergunta circulava em minha mente como um abutre. Quantas vezes ela olhou nos meus olhos e mentiu? Quantas vezes eu acreditei nela, porque a alternativa era dolorosa demais para considerar? Saí da cama às 3 da manhã e fui para o meu escritório. Peguei todos os extratos financeiros que pude encontrar. Nossa conta corrente conjunta mostrava transferências regulares para uma conta à qual eu não tinha acesso. 100 mil aqui, 75 mil ali.
sempre com notas como despesas da casa ou presente da Emília. Mas Emília não precisava do nosso dinheiro. O bônus anual de Davi sozinho era mais do que eu ganhava em 2 anos. Encontrei uma pasta na gaveta da escrivaninha de Catarina, uma que eu nunca tinha notado antes. Estava rotulada como Projetos da Casa, bastante inócuo. Dentro havia extratos de cartões de crédito que eu nunca tinha visto. Não apenas aquele que me enviou o alerta. Outros 4, todos em meu nome. Todos com saldos que me deixaram tonto. A dívida total era assustadora. Mais de R$ 1,5 milhão. Sentei-me ali no meu escritório, cercado por evidências de traição sistemática, e algo dentro de mim quebrou. Não meu coração. Isso viria depois. O que quebrou naquele momento foi o último fio de negação ao qual eu estava me agarrando. O casamento que eu pensei que tinha era uma ficção. A mulher dormindo no andar de cima era uma estranha usando o rosto da minha esposa. Eu queria gritar, queria acordá-la e exigir respostas, mas uma parte mais fria e calculista do meu cérebro assumiu o controle. A parte que construiu uma carreira de sucesso sendo metódica e completa. Se eu a confrontasse agora, com raiva e despreparado, ela daria um jeito de contornar isso. Ela me faria duvidar do que eu estava vendo. Eu precisava de mais do que extratos de cartão de crédito. Eu precisava entender tudo. Na manhã seguinte, liguei para a operadora do cartão de crédito do meu carro antes do trabalho. A linha do horizonte do centro de São Paulo se erguia diante de mim, monumentos de aço e vidro ao sucesso de outras pessoas. Sentei-me na garagem, com o motor ligado para me aquecer, e esperei na linha por 20 minutos. A atendente confirmou o que eu já sabia, mas não conseguia acreditar. O cartão foi aberto usando meu CPF, minhas informações de renda, mas a assinatura no pedido não era minha. Era parecida, mas não exatamente. Alguém havia praticado minha assinatura, aprendido as voltas e os ângulos, mas não a havia aperfeiçoado. Eu poderia abrir um processo por fraude, disse a atendente com uma voz entediada. Mas como foi aberto no seu endereço e você é casado com a usuária principal, a situação se complica. Usuária principal. As palavras tinham um gosto amargo. Catarina de alguma forma se adicionou a uma conta aberta em meu nome, sem meu conhecimento. Ela havia usado minha identidade, meu crédito, minha vida financeira inteira como seu cofrinho pessoal. Mas piora, Sr. Thompson, continuou a representante. Há indicadores aqui que sugerem que este pode não ser um incidente isolado. Estamos vendo um padrão de atividade que foi sinalizado em nosso sistema de detecção de fraudes. Você talvez queira verificar seu relatório de crédito de forma abrangente. Todos os 3 birôs. Agradeci e desliguei. Depois, puxei imediatamente meu relatório de crédito no celular. A lista de contas era assustadora. 7 cartões de crédito que eu não havia aberto. Um empréstimo pessoal de R$ 250 mil. Um empréstimo com garantia de imóvel contra nossa casa. A dívida total em meu nome ultrapassava R$ 2,5 milhões. Fiquei sentado naquela garagem por 1 hora, observando as pessoas irem e virem, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha se desintegrava ao meu redor. A traição tinha gosto de cobre, como sangue. Contratei um detetive particular naquela tarde. O nome dele era Marcos Weber, um ex-detetive da Polícia Civil de São Paulo, que agora fazia casos corporativos e domésticos. Seu escritório ficava em um prédio anônimo no centro, do tipo que você poderia passar 100 vezes e nunca notar. A sala de espera tinha móveis baratos e revistas velhas, mas o escritório de Marcos era diferente. Limpo, organizado, paredes cobertas com certificações e condecorações de seus dias na polícia. Ele tinha a aparência envelhecida de um homem que já viu demais do pior da humanidade. 50 e poucos anos, cabelo grisalho curto, olhos que não perdiam nada.
Ele não julgou quando expliquei o que havia encontrado. Apenas assentiu e pediu acesso aos nossos registros financeiros, nossas contas de telefone, tudo. Esta não é a primeira vez que vejo esse padrão, disse ele, recostando-se na cadeira. O couro rangeu sob seu peso. Geralmente há mais. A fraude financeira já é ruim o suficiente, mas na minha experiência, pessoas dispostas a roubar de seu cônjuge de forma tão sistemática geralmente estão escondendo outras coisas também. Você acha que ela está tendo um caso? Eu disse. Não era uma pergunta. Marcos olhou para mim com algo que poderia ser simpatia. Sr. Thompson, em 30 anos fazendo este trabalho, aprendi que grande engano financeiro e infidelidade andam de mãos dadas com mais frequência do que não. A mentira se torna um hábito. Começa em uma área da vida e se espalha. Ele pegou um contrato. Posso começar a vigilância imediatamente. Segui-la, documentar suas atividades, rastrear para onde o dinheiro está realmente indo. Mas preciso avisá-lo. O que eu encontrar pode ser pior do que o que você já está enfrentando. Como poderia ser pior? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas deslizou o contrato pela mesa e me entregou uma caneta. Eu assinei. Olhando para trás, esse foi o momento em que me comprometi a destruir meu casamento. Não a salvá-lo, não a consertá-lo. A documentar metodicamente seu cadáver para que eu pudesse sair limpo. Algumas pessoas podem me julgar por isso. Podem dizer que eu deveria ter dado a Catarina uma chance de explicar. Mas eu dei a ela 28 anos de chances. Toda vez que ignorei um sinal de alerta, toda vez que aceitei uma desculpa esfarrapada, eu lhe dei uma chance. Ela usou cada uma delas para cavar o buraco mais fundo. Fui para casa naquela noite e desempenhei o papel que vinha desempenhando há meses, sem perceber. O marido obediente. Perguntei a Catarina sobre seu dia. Ela estava na sala de estar, cercada por sacolas de compras de boutiques que eu não podia pagar, mesmo com meu salário de 6 dígitos. Ah, só resolvendo umas coisas, disse ela com leveza, tirando uma bolsa de grife. Não é linda. Estava em promoção. Quanto? Perguntei, mantendo minha voz leve. Ela acenou com a mão com desdém. Não se preocupe com isso. Usei meu próprio dinheiro. Seu próprio dinheiro. A frase era risível. Catarina não trabalhava há 20 anos, desde que Emília nasceu. Cada real que ela gastava vinha de mim, mas eu sorri, admirei a bolsa e engoli a raiva que crescia em meu peito como um ser vivo. Ela falou sobre sua aula de pilates, sobre o almoço com as amigas, sobre como Emília estava estressada planejando o batizado de Sofia. Ela mencionou que precisava de um vestido novo para o evento, algo apropriado para as fotografias. Eu lhe entreguei meu cartão de crédito, o que eu realmente conhecia, e observei seus olhos se iluminarem com uma gratidão que agora parecia uma performance artística. Obrigada, querido, disse ela, beijando minha bochecha. Você é tão bom para mim. Seus lábios eram macios, familiares. Quantas vezes aqueles mesmos lábios mentiram para mim? Quantas vezes ela me beijou depois de passar a tarde com outro homem? Eu quero que você entenda algo sobre aquele período. Você já se sentiu como se estivesse assistindo sua vida de fora do seu corpo. Como se fosse um ator em uma peça para a qual nunca fez audição. Foi assim que as 2 semanas seguintes pareceram. Fui trabalhar, analisei números, participei de reuniões sobre estratégias fiscais e relatórios trimestrais. Sorri para colegas, conversei sobre a péssima temporada do Corinthians, tomei café com clientes e o tempo todo eu estava morrendo por dentro. Chegava em casa e perguntava sobre os planos para o jantar. Assistia à televisão com minha esposa no sofá, a cabeça dela apoiada no meu ombro enquanto ela rolava o celular, provavelmente planejando sua próxima maratona de compras com o meu dinheiro roubado. E o tempo todo Marcos estava investigando. O primeiro relatório chegou por e-mail criptografado. Li no meu carro durante o almoço, estacionado em um local com vista para o rio.
Catarina tinha 5 cartões de crédito que eu não conhecia. Dívida total, 1.700 mil. Tudo em meu nome ou em contas conjuntas que ela me manipulou a assinar sem ler com atenção. Marcos anexou cópias dos pedidos. Minha assinatura ou uma aproximação dela em cada um. Mas piorou. Marcos a seguiu por uma semana. Ela não ia para o Pilates. Ela estava se encontrando com um homem chamado Cássio Valença em um hotel na região da Faria Lima. 3 vezes em 5 dias. As fotografias tinham data e hora, claras como o dia. Catarina entrando no Hotel Fasano, usando o vestido que eu comprei para nosso aniversário. Catarina saindo 3 horas depois, com o cabelo levemente bagunçado, o batom borrado. Catarina rindo na esquina, a mão no peito de um homem em um gesto de intimidade casual, que eu reconheci porque ela costumava me tocar daquele jeito. Cássio Valença tinha 42 anos, divorciado, dono de uma concessionária de carros de luxo na Granja Viana. Marcos incluiu uma verificação completa de antecedentes. Valença tinha dinheiro, mas não tanto quanto Catarina estava gastando. O que significava que ela estava administrando múltiplas fontes de receita. O pensamento me deu náuseas. Fiquei no meu carro na garagem do trabalho e olhei para aquelas fotografias até meus olhos arderem. O zumbido das luzes fluorescentes acima parecia perfurar meu crânio. Pensei em 28 anos. Pensei nas férias na Itália, onde ela esteve distante, alegando o estresse da viagem. Isso foi há 2 anos. Eu tinha atribuído ao jet lag, à comida desconhecida, a qualquer coisa menos a verdade. Já havia alguém naquela época? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Pensei na noite em que a pedi em casamento, no Parque Ibirapuera, com fogos de artifício explodindo, enquanto eu me ajoelhava e prometia tudo a ela. Ela chorou. Aquelas lágrimas eram reais. Ou eu já era um alvo naquela época, um jovem contador promissor de uma família pobre, ansioso para se provar, presa perfeita para alguém que valorizava dinheiro mais do que amor? Pensei no nascimento de Emília, como Catarina apertou minha mão com tanta força que deixou marcas de unhas, e como eu chorei quando segurei nossa filha pela primeira vez. Aquele momento pareceu sagrado. Algum de nossos momentos juntos foi real ou foi tudo apenas um longo golpe? Pensei na formatura de Miguel na USP, o orgulho nos olhos de Catarina. Mas agora eu me perguntava se aquele orgulho era pelas conquistas do nosso filho ou pelo dinheiro da mensalidade que eu paguei e que ela poderia estar gastando em outro lugar. A claustrofobia daquele carro era sufocante. Saí e caminhei ao longo do Rio Pinheiros, o vento de novembro cortando meu casaco como facas. As pessoas passavam apressadas, absortas em seus celulares, correndo atrás de seus próprios problemas. Eu queria gritar. Queria agarrar estranhos e mostrar-lhes as fotografias, fazê-los entender a magnitude dessa traição. Minha esposa está me destruindo. Eu queria gritar. A mulher que eu amo é uma mentira. Mas não o fiz. Apenas caminhei até meus dedos ficarem dormentes e meus ouvidos doerem de frio. Então voltei para o meu carro e liguei para o Marcos. Continue cavando, eu disse. Quero saber tudo. Sr. Thompson, ele disse com cuidado, você tem certeza? Às vezes o que encontramos piora antes de melhorar. Se você espera uma resolução que salve o casamento... Não espero, interrompi. Quero saber exatamente com quem fui casado. Cada detalhe, cada mentira. Preciso ver o quadro completo. Houve uma pausa. Então, entendido. Terei outro relatório até o final da semana. Então me tornei um fantasma na minha própria casa. Observei e documentei. Encontrei um segundo celular no carro dela, escondido sob o banco do motorista em uma nécessaire. Fotografei-o, mas não o toquei. Marcos poderia acessá-lo mais tarde, extrair mensagens, rastrear seus movimentos. Encontrei recibos de restaurantes onde nunca estive, cobranças de hotéis de cidades que nunca visitei com ela.
O rastro de papel de sua vida dupla era extenso, uma vez que eu sabia o que procurar. Descobri que ela havia feito um empréstimo com garantia de imóvel sobre nossa casa, falsificando minha assinatura. Mais R$ 1 milhão em dívidas. Nossa casa, a que eu economizei para comprar, a que reformei com minhas próprias mãos nos fins de semana, enquanto ela escolhia as cores e reclamava da poeira, foi usada como garantia para financiar sua vida dupla. Passei uma noite olhando fotos antigas no meu notebook, enquanto Catarina assistia a um reality show na outra sala. Fotos nossas no casamento de Emília, sorrindo para a câmera. Catarina em um vestido de mãe da noiva de grife, que provavelmente custou R$ 50 mil. Fotos da nossa viagem, de 25º aniversário a Paris. Catarina na Torre Eiffel, no Louvre, em Versalhes, sempre perfeitamente maquiada, sempre elegante. Eu pensei que ela estava feliz. Será que ela estava pensando em outra pessoa mesmo naquela época? Planejando seu próximo caso enquanto eu segurava sua mão e acreditava que estávamos construindo memórias? Havia uma foto daquela viagem que eu encarei por um longo tempo. Estávamos em um café, a luz do fim da tarde entrando pelas janelas. Catarina estava rindo de algo, a cabeça jogada para trás, alegria genuína em seu rosto. Eu tirei a foto porque ela parecia tão bonita, tão viva. Mas agora eu olhava para ela e me perguntava: do que ela estava rindo? De uma mensagem de um de seus amantes? De uma memória de uma traição da qual eu não sabia nada? Fechei o notebook. Na sala de estar, eu podia ouvir o reality show de Catarina. Irônico, não era? Ela estava assistindo a donas de casa gastando dinheiro que não tinham, vivendo vidas de drama fabricado, e não conseguia ver o paralelo com sua própria existência. O batismo seria em 3 semanas. Emília ligou uma noite, animada e estressada na mesma medida. Ela queria tudo perfeito para a pequena Sofia, sua primeira filha, minha primeira neta. Pai, estou enlouquecendo com o mapa de assentos, disse ela. Eu podia ouvir o cansaço em sua voz. A família do Davi é tão particular com tudo, e a mamãe vive mudando de ideia sobre com quem ela quer sentar. Sua mãe está ajudando a planejar tudo? Perguntei com cuidado. Meu Deus, sim. Ela tem sido incrível, honestamente. Não sei o que faria sem ela. Ela está cuidando de toda a coordenação do buffet, trabalhando com o florista, gerenciando a lista de convidados. Ela até me ajudou a encontrar o vestido perfeito para a Sofia. Senti um enjoo. Catarina estava bancando a avó dedicada, a mãe perfeita, enquanto destruía sistematicamente a base financeira de nossa família. E Emília não fazia ideia. Isso parece maravilhoso, querida, ouvi-me dizer. Tenho certeza de que será lindo. Espero que sim. Emília suspirou. Só quero que Sofia tenha essa memória perfeita para olhar para trás, sabe? Mesmo que ela não se lembre. É para nós. Para a família. Para a família. As palavras ecoaram na minha cabeça muito depois de desligarmos. Que família! Aquela que Catarina estava fingindo que éramos, ou a realidade quebrada e traída em que eu estava vivendo? Preciso te contar sobre a vida que construí, porque você precisa entender o que eu tinha a perder. E mais importante, você precisa entender por que Catarina achou que poderia tirá-la de mim. Eu cresci em São Bernardo do Campo, numa casa onde meu pai trabalhava na metalúrgica e minha mãe limpava casas. Não éramos pobres para os padrões de São Bernardo, mas estávamos longe de ser confortáveis. Eu usava roupas de segunda mão de primos, que mal conhecia. Trabalhei em um supermercado desde os 14 anos, empacotando compras e repondo prateleiras, economizando cada real para a faculdade porque meus pais não podiam ajudar. Fui o primeiro da minha família a ir para a faculdade. Tive 3 empregos para me formar na USP, dormindo 4 horas por noite, vivendo de miojo e ambição e da certeza profunda de que a educação era meu único bilhete de saída. Limpei mesas em um restaurante em Pinheiros.
Fiz digitação em um escritório de advocacia. Dei aulas particulares de matemática para garotos ricos, garotos que moravam em casas onde eu não podia pagar para alugar um armário. Conheci Catarina no meu último ano. Ela era caloura, estudava a história da arte, bonita e culta de uma forma que me fazia sentir como se eu tivesse ganhado algo impossível. Ela era tudo o que eu não era, polida, conectada. Ela sabia qual garfo usar em jantares chiques e como pronunciar vinhos franceses. A família dela tinha dinheiro não rica, mas confortável, dinheiro antigo que foi cuidadosamente administrado por gerações. Eles me olhavam como se eu fosse um projeto que a filha deles estava assumindo. O pai dela era cirurgião, a mãe nos conselhos de meia dúzia de instituições de caridade. Lembro-me do primeiro jantar na casa deles, em Higienópolis. A mesa estava posta com uma porcelana que provavelmente era mais velha que eu. Eles perguntaram sobre minha família, com o tipo de distância educada, geralmente reservada para discutir os empregados. Então seu pai trabalha na metalúrgica, disse a mãe de Catarina, sua voz pingando com uma condescendência mal disfarçada. Deve ser um trabalho muito duro. É, eu disse. Ele está lá há 30 anos, sustentou nossa família, me educou até o ensino médio. Tenho orgulho dele. O silêncio que se seguiu foi excruciante. Eu podia sentir o julgamento deles, a certeza de que eu não era bom o suficiente para a filha deles. E talvez seja aí que tudo deu errado. Talvez eu tenha passado os próximos 30 anos tentando provar que era digno, tentando dar a Catarina a vida que seus pais achavam que ela merecia, tentando ser suficiente, mas eu nunca fui, não para eles, e, como se viu, não para ela também. Passei 30 anos provando que valia a aposta. Subi na carreira na Moraes em Associados, trazendo grandes clientes, trabalhando nos fins de semana, perdendo jogos de futebol e peças da escola porque estava construindo uma fortuna que daria à minha família tudo o que eu nunca tive. Tornei-me contador sênior aos 35, sócio-diretor aos 45. Nosso patrimônio líquido se aproximava de 20 milhões de reais. A casa, as contas de aposentadoria, os imóveis de investimento que comprei em bairros promissores que renderam exatamente como eu previ. Eu havia sacrificado meus próprios sonhos. Recusei uma sociedade em uma firma em Curitiba porque Catarina não queria sair de São Paulo. Passei por um susto no coração há 3 anos. Dores no peito que me levaram ao pronto-socorro, porque tínhamos contas a pagar e aposentadoria a financiar, e o casamento de Emília, que custou mais do que meu pai, ganhava em 5 anos na metalúrgica. E ela pegou meu sacrifício e o transformou em combustível para seu caso e seu vício em luxo. O lucro da minha dor era o prazer dela. Marcos me ligou no trabalho em uma tarde de terça-feira, 2 semanas antes do batismo. Tenho algo que você precisa ver. Sua voz estava tensa, controlada. Você precisa vir ao escritório. Dei uma desculpa para sair mais cedo. Disse à minha assistente que tinha uma reunião com um cliente. O escritório dele cheirava a café e papel velho quando cheguei. Ele deslizou uma pasta pela mesa, sua expressão sombria. Faço isso há 20 anos, Sr. Thompson, disse ele. Já vi muita coisa ruim, mas isso... Ele balançou a cabeça. Você precisa se preparar. Dentro da pasta havia provas que destruíram sistematicamente cada resquício de crença que eu ainda tinha no meu casamento. Cássio Valença não era o único. Havia outros 3 homens nos últimos 4 anos. Marcos rastreou seus movimentos, cruzou cobranças de cartão de crédito com reservas de hotel, combinou horários em fotografias, hotéis diferentes, restaurantes diferentes, homens diferentes de seus círculos sociais, um incorporador imobiliário que ela conheceu em um leilão de caridade, um advogado do escritório de Davi, um médico de seu clube do livro.
Catarina tinha um padrão. Ela os conhecia através de seus círculos sociais, os encantava, extraía presentes e experiências, depois seguia em frente quando eles se apegavam demais ou ficavam muito desconfiados. Ela não estava apenas tendo casos. Ela estava aplicando um golpe, usando sua beleza e meu dinheiro para financiar um estilo de vida que exigia múltiplas fontes de renda. Ela é boa nisso, disse Marcos, seu tom profissional, mas tingido de algo mais sombrio. Nojo, talvez. Ela sabe como ler as pessoas, como dar a elas exatamente o que querem. O incorporador pensou que ela ia deixar você por ele. O advogado pensou que era apenas físico. O médico pensou que a estava salvando de um casamento infeliz. E o que Cássio Valença pensava? Perguntei, minha voz oca. Marcos pegou outro conjunto de documentos, que ela o ajudaria a expandir seu negócio. Ela tem investido seu dinheiro na concessionária dele. R$ 375 mil em 6 meses, canalizados através de um daqueles cartões de crédito. Ele acha que é o dinheiro da herança dela. Eu quase ri. A herança de Catarina de seus pais foi gasta anos atrás em uma reforma de cozinha que ela simplesmente tinha que ter. Mas aqui está a parte que me fez querer vomitar, disse Marcos, pegando outro conjunto de documentos. Ela tem falado com um advogado de divórcio. Há 6 meses, os registros telefônicos mostram várias chamadas e conseguiu uma cópia de um acordo de consulta inicial através de um contato no escritório. Ele o deslizou pela mesa. Li 2 vezes, tentando entender a linguagem jurídica. Catarina havia consultado um dos melhores advogados de divórcio de São Paulo, especializado em casos de alto patrimônio. Ela está planejando te deixar, disse Marcos secamente, mas ela está tentando maximizar o que pode levar primeiro. A dívida que ela está acumulando? Em São Paulo, isso é dívida conjugal. Você será responsável por metade dela em um divórcio, mesmo que não a tenha gasto. Ela está te enterrando em areia movediça financeira antes de puxar a corda. Então ela vai alegar que você era financeiramente abusivo, que você controlava todo o dinheiro e ela teve que abrir cartões de crédito apenas para sobreviver. O chão parecia estar caindo sob mim. Ela não estava apenas me traindo. Ela estava me destruindo estrategicamente. Há quanto tempo você acha que ela está planejando isso? Perguntei. Marcos hesitou. Com base em quando a primeira conta fraudulenta foi aberta? Pelo menos 3 anos. Talvez mais. Isso não foi impulsivo. Foi calculado. Sentei-me naquele escritório, olhando para as evidências de tamanha crueldade calculada e senti algo sombrio se desenrolar em meu peito. Não raiva. A raiva é quente e impulsiva. Isso era mais frio, mais paciente. Sussurrava. Ela quer jogar? Vamos jogar. Eu quero que você entenda algo. Não sou um homem violento. Nunca levantei a mão para ninguém. Não acredito em vingança por vingança. Mas, sentado naquele escritório, entendendo todo o escopo do plano de Catarina, percebi algo fundamental. Não se tratava de salvar meu casamento. Tratava-se de me salvar. E se eu não agisse de forma decisiva, ela pegaria tudo o que construí e me deixaria com nada além de dívidas e sonhos desfeitos. O que você precisa que eu faça? Perguntei a Marcos. Ele se inclinou para a frente. Primeiro, precisamos proteger seus bens. Mova o dinheiro para contas que ela não pode acessar. Mude todas as suas senhas, perguntas de segurança, tudo. Depois, precisamos registrar um boletim de ocorrência por roubo de identidade e fraude. As operadoras de cartão de crédito investigarão e, com as provas que coletei, você tem um caso forte. Ela saberá que estou na cola dela no momento em que registrar esse boletim, eu disse. Marcos assentiu. É por isso que você precisa ter todo o resto no lugar primeiro. Contrate um advogado de divórcio. Contrate um perito contábil para documentar cada transação fraudulenta. Haja rápido e de forma decisiva, porque assim que ela souber que você está ciente, ela acelerará seu próprio cronograma.
Fui para casa naquela noite e Catarina estava cozinhando o jantar. Salmão com aspargos, meu favorito. Ela cantarolava junto com a música de seu celular, movendo-se pela cozinha com calças de yoga e um moletom da USP, que custava mais do que a maioria das pessoas gasta em um casaco de inverno. Ela parecia o sonho de qualquer homem de felicidade doméstica. Quase ri da absurdidade. Essa mulher, que planejava me destruir financeiramente, estava cozinhando minha refeição favorita e cantarolando como se não tivesse uma preocupação no mundo. Você chegou cedo, disse ela sorrindo. Dia ruim no trabalho? Só queria jantar com minha linda esposa, eu disse, e observei seus olhos se iluminarem de prazer com o elogio. Era tão fácil fazê-la feliz quando ela pensava que estava ganhando. Comemos juntos na mesa da sala de jantar, a que comprei em um leilão de uma propriedade e restaurei eu mesmo. Conversamos sobre o estresse de Emília com os planos do batizado. Catarina mencionou que havia encomendado um vestido para o evento, algo elegante, apropriado para as fotos. Custou R$ 10.000, disse ela com uma pequena careta, como se estivesse com vergonha de gastar tanto. Mas é uma ocasião tão especial e quero sair bem nas fotos para a Sofia. Sorri e disse que estava tudo bem. Perguntei sobre o dia dela e ela me contou uma história sobre um drama em seu clube do livro. Aparentemente, o marido de alguém foi pego tendo um caso com uma colega. Você pode imaginar? Disse Catarina, balançando a cabeça. 20 anos de casamento e ele joga tudo fora por uma novinha no escritório dele. Sinto muito pela Margarida. Ela não fazia ideia. A hipocrisia era tão impressionante que tive que olhar para o meu prato para esconder minha expressão. Ela estava sentada ali, recém-saída de reuniões com seu advogado de divórcio e tardes com seus amantes, expressando simpatia por uma mulher cujo marido havia feito exatamente o que ela estava fazendo. Algumas pessoas simplesmente não têm integridade, eu disse baixinho, e Catarina assentiu enfaticamente. Exatamente. O casamento é sagrado, é um compromisso que você honra, não importa o quê. Pedi licença depois do jantar, alegando que precisava terminar um trabalho no meu escritório. Em vez disso, sentei-me à minha mesa e comecei o processo metódico de me proteger. Abri novas contas bancárias em uma instituição diferente. Transferi fundos com cuidado, não o suficiente para esvaziar nossas contas conjuntas, mas o suficiente para proteger minha aposentadoria e meu futuro. Mudei todas as senhas de todas as contas a que tinha acesso. Coloquei alertas de fraude em meu crédito nos 3 birôs. E liguei para advogados. 3 deles, procurando aquele que entendesse a gravidade da fraude financeira e que não hesitaria em lutar sujo se Catarina decidisse ser desagradável. A terceira advogada, uma mulher chamada Raquel Moraes, era exatamente o que eu precisava. Sr. Thompson, disse ela quando nos encontramos no dia seguinte, analisei os documentos que você enviou. Este é um dos casos mais flagrantes de fraude financeira dentro de um casamento que já vi. Sua esposa tem essencialmente administrado uma empresa criminosa usando sua identidade. Podemos absolutamente protegê-lo, mas você precisa entender que isso vai ficar feio. Ela vai lutar e fará acusações que podem doer. Estou preparado para isso, disse a ela. Só quero sair sem ser destruído no processo. Raquel assentiu. Então precisamos entrar com o processo primeiro. Precisamos controlar a narrativa. Vou trabalhar com a polícia nas acusações de fraude e entraremos com o pedido de divórcio simultaneamente. Será um choque para o sistema dela, mas a impedirá de acelerar seu próprio cronograma. Nas 2 semanas seguintes, interpretei o marido perfeito. Elogiei seu vestido novo para o batizado quando chegou. Um verde esmeralda deslumbrante que provavelmente custou mais perto de 15.000 do que de 10. Segurei sua mão no jantar com Emília e Davi, ouvindo-os discutir a logística do batizado, enquanto Catarina interpretava a mãe e a avó dedicadas. Mandei flores para a aula de pilates dela.
Ou melhor, na hora em que ela deveria estar no Pilates. Com um cartão que dizia, só porque sim, ela me ligou chorando de gratidão, a voz embargada de uma emoção que eu agora sabia ser nada mais que performance. Ricardo, você é o homem mais atencioso. Tenho tanta sorte de ter você. Meu Deus, eu te amo tanto. Eu também te amo, eu disse, e as palavras pareciam cinzas na minha boca. O batizado foi em um domingo no início de dezembro. A igreja era linda, toda de pedra e vitrais, o tipo de arquitetura antiga de São Paulo que te fazia sentir conectado a algo eterno. Estava lotada com os amigos de Emília e a família de Davi, mulheres em vestidos de grife e homens em ternos sob medida, o tipo de multidão que Catarina adorava frequentar. Usei meu melhor terno, azul marinho, com uma risca de giz sutil. Catarina estava deslumbrante em seu vestido esmeralda, o cabelo profissionalmente penteado em ondas suaves, a maquiagem perfeita. Ela circulou pela sala como uma política antes da cerimônia, encantando a todos, rindo de piadas que provavelmente não eram tão engraçadas, tocando braços e dando beijos no ar, a imagem da avó orgulhosa. Observei-a do outro lado da sala e não senti nada além de uma avaliação fria. Em 2 dias, ela receberia os papéis do divórcio. Em 2 dias, a polícia a contataria sobre a investigação de fraude. Em 2 dias, todo o seu mundo cuidadosamente construído implodiria. E eu não senti nada além de uma satisfação sombria. A cerimônia foi adorável. A pequena Sofia chorou quando o padre derramou água em sua cabeça. E todos riram com aquela alegria comunitária calorosa que vem com a nova vida e a tradição. Fiquei no fundo, observando minha filha segurar sua criança, observando os pais de Davi tirarem fotos com câmeras caras, observando Catarina posar e sorrir e desempenhar seu papel com perfeição. Pensei em todos os momentos como este que perdi enquanto construía uma fortuna para esta família. As peças da escola de Emília, onde eu estava preso em reuniões, os jogos de futebol de Miguel, onde eu estava viajando a trabalho, festas de aniversário e feriados onde eu estava estressado com dinheiro e trabalho. Sacrifiquei tanto tempo, tantos momentos insubstituíveis para dar a eles tudo isso. E Catarina pegou esses sacrifícios e os transformou em seu fundo de entretenimento pessoal. Depois, houve uma recepção na casa de Emília e Davi, uma enorme propriedade em Alphaville com vista para o lago. A casa estava decorada como algo de uma revista, com um fotógrafo profissional capturando cada momento. Garçons serviam champanhe e canapés. Um pianista tocava no canto, música de fundo elegante para pessoas elegantes. Era o tipo de evento que deveria me deixar orgulhoso. Em vez disso, parecia um funeral para a vida que pensei que tinha. Eu estava perto das janelas, olhando para o cinza de dezembro do lago, quando Catarina se aproximou. Ela tinha aquele olhar que ela fazia quando ia pedir algo, uma vulnerabilidade calculada em seus olhos. Ricardo, preciso falar com você sobre algo. Emília e Davi estão planejando uma viagem à Europa no próximo verão e querem que a gente vá junto. Londres, Paris, talvez a costa italiana. Seria maravilhoso para todos nós viajarmos juntos, especialmente enquanto Sofia ainda é pequena o suficiente para se adaptar à mudança de fuso horário. Mas as passagens e os hotéis são caros. Eu estava pensando que poderíamos ajudar a contribuir, talvez 100 ou 150 mil. Poderíamos chamar de presente de Natal antecipado. Olhei para ela. Olhei de verdade para ela. A maquiagem habilmente aplicada que escondia as linhas finas. O vestido que custou mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas. Os brincos de diamante que comprei para nosso 20º aniversário, quando pensei que estávamos construindo algo eterno, e não senti nada além de desprezo. Antes que eu pudesse responder, a mãe de Davi a chamou do outro lado da sala. Algo sobre fotografias.
Catarina tocou meu braço e se inclinou. Na verdade, talvez devêssemos falar sobre isso mais tarde, ela murmurou. Preciso ir falar com a mãe de Davi sobre os arranjos das fotos. Ela recuou um pouco e então disse, tão baixo que quase não ouvi. Você não pertence a este lugar, Ricardo. Simplesmente vá embora. As palavras pairaram no ar entre nós como gás venenoso. Ela não esperou por uma resposta. Apenas se afastou, seu vestido balançando, juntando-se a um grupo de parentes de Davi perto da lareira. Fiquei ali, paralisado, enquanto a enormidade daquela dispensa me atingia. Não você está me envergonhando, ou conversamos mais tarde, ou pode me dar um espaço. Você não pertence a este lugar. Como se eu fosse um intruso na celebração da minha própria neta. Como se 30 anos de casamento e sacrifício não significassem nada. Como se o dinheiro que eu ganhei, que pagou por metade deste evento, que pagou pela vida que ela estava vivendo, não me desse o direito de estar nesta sala. Peguei meu celular com as mãos trêmulas. Havia uma mensagem de Marcos. Precisamos conversar. Nova informação. Me ligue assim que puder. Não respondi. Apenas saí. Sem despedidas, sem explicações. Entrei no meu carro e dirigi, os subúrbios dando lugar à cidade, o lago se estendendo frio e cinzento ao meu lado. Minhas mãos tremiam no volante. Pensei em voltar, em confrontá-la bem ali na frente de todos. Mas o que isso resolveria? Melhor deixá-la ter seu momento de triunfo. Em 48 horas, ela entenderia o quão mal havia calculado. Meu celular vibrou novamente quando estacionei na nossa garagem. Outra mensagem, mas desta vez de um número que não reconheci. Sr. Thompson, aqui é a delegada Sara Cunha, da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Civil de São Paulo. Precisamos discutir algumas irregularidades sinalizadas em seu relatório de crédito. Por favor, me ligue o mais breve possível. Sentei-me no carro, na garagem da casa que comprei com dinheiro que ganhei através de décadas de trabalho, e comecei a rir. Foi o tipo de riso que vem quando o absurdo da sua situação finalmente rompe o choque. Catarina estava tão ocupada me destruindo que acionou sistemas automáticos de detecção de fraudes. As operadoras de cartão de crédito sinalizaram a atividade suspeita e a denunciaram à polícia. Sua ganância se tornou sua ruína. Liguei para Marcos primeiro. Me fale sobre a nova informação. A voz dele estava grave. Cássio Valença não é apenas um vendedor de carros. Ele está sob investigação por lavagem de dinheiro. O FBI o está observando há 6 meses. Sua esposa foi fotografada na concessionária dele várias vezes, e algumas daquelas compras de cartão de crédito foram feitas em empresas ligadas à sua operação. Há uma chance não nula de ela estar envolvida em mais do que apenas um caso. Se os federais cavarem fundo, eles podem encontrar transações que a liguem às atividades ilegais dele. As implicações eram assustadoras. Catarina não estava apenas cometendo fraude conjugal. Ela poderia estar envolvida em crimes federais. Liguei para a delegada Cunha em seguida. Conversamos por 1 hora. Ela explicou que várias das contas abertas em meu nome foram usadas em um padrão consistente com roubo de identidade e fraude financeira. O fato de Catarina ter acesso às minhas informações pessoais como minha esposa complicava as coisas. Mas as assinaturas falsificadas e as contas não autorizadas eram crimes graves. Sr. Thompson, vou ser franca com você, disse a delegada Cunha. Se você quiser prosseguir criminalmente, temos evidências suficientes para acusá-la de roubo de identidade, fraude e falsificação. Ela pode enfrentar acusações federais se conseguirmos conectá-la às atividades de Cássio Valença. Mas você precisa entender, isso vai destruir a vida dela. Você está preparado para isso? Delegada, eu disse com cuidado, ela tem sistematicamente destruído a minha por anos. Estou preparado para me proteger. Entendido? Precisaremos entrevistar vocês dois. Quando você pode trazê-la?
Vou pedir para meu advogado coordenar isso, eu disse. Me dê alguns dias. Sentei-me em meu escritório naquela noite, cercado por evidências de uma vida construída sobre mentiras, e tomei uma decisão final. Eu não ia ser a vítima nesta história. Eu ia ser aquele que sairia limpo, inteiro e financeiramente seguro, custe o que custar. Quando Catarina chegou em casa depois da meia-noite, eu estava esperando na sala de estar, sentado no escuro. Ela se surpreendeu ao me ver, os olhos arregalados quando acendeu a luz. Jesus, Ricardo, você me assustou. Ela pressionou a mão no peito. Pensei que você estava dormindo. Por que você saiu do batizado? Emília está furiosa com você. Ela acha que você está chateado com alguma coisa. Eu não respondi. Apenas deslizei uma pasta pela mesa de centro. Ela olhou, confusa, depois a abriu. Observei seu rosto mudar enquanto ela folheava as páginas, os extratos do cartão de crédito, as fotografias dela com Cássio e os outros, com data e hora e anotações. A análise forense das assinaturas falsificadas, com comparações lado a lado, mostrando as diferenças. O boletim de ocorrência que registrei naquela tarde. A petição inicial de divórcio. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Eu podia ver sua mente trabalhando, calculando, tentando encontrar um ângulo. Finalmente, ela olhou para cima, e sua expressão era algo que eu nunca tinha visto antes. Não vergonha, não culpa, cálculo. Como você ousa, disse ela, a voz baixa e perigosa. Como você ousa me espionar como um tipo de lunático paranoico? Aquelas contas? Eu as abri para nós, para nossa família. O dinheiro foi para coisas que precisávamos, presentes para Emília e Davi, móveis para esta casa, coisas que você era mesquinho demais para pagar. Quase admirei a audácia. Ela ia me manipular psicologicamente mesmo agora, diante de provas irrefutáveis. Mas eu estava me preparando para este momento. Peguei meu celular e toquei uma gravação. A voz de Catarina, cristalina, conversando com Cássio Valença em um restaurante que Marcos havia grampeado com um dispositivo colocado sob a mesa habitual deles. Cansei do Ricardo. Ele é chato e nunca vai ganhar o tipo de dinheiro que preciso para viver a vida que mereço. Assim que o divórcio for finalizado e eu pegar minha metade de tudo, poderemos finalmente ficar juntos. Você pode expandir o negócio com o meu acordo. E estaremos feitos. A voz de Cássio respondeu. Você tem certeza que ele não vai lutar? O cara parece do tipo teimoso. Catarina riu. Um som que ouvi 1000 vezes antes, mas agora soava cruel. Ricardo, ele está muito ocupado trabalhando e sendo um marido obediente. Ele não faz ideia do que estou planejando. Quando ele descobrir, será tarde demais. O rosto dela ficou branco enquanto a gravação tocava. Você me gravou? A gravação com consentimento de uma das partes é legal. Eu disse calmamente. E Marcos era a parte consentinte naquele restaurante. Essa gravação é perfeitamente legal. E agora está nas mãos da minha advogada, da delegada Cunha da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Civil e do meu perito contábil. Então, deixe-me explicar como isso vai funcionar. Levantei-me e nunca me senti tão poderoso na minha vida. Passei 30 anos sentindo que não era suficiente para essa mulher. Mas naquele momento entendi que o problema nunca fui eu. Você vai assinar um acordo de divórcio admitindo a fraude e os casos. Você vai assumir a responsabilidade por cada real de dívida que criou. Você vai renunciar a qualquer direito sobre minhas contas de aposentadoria, minha renda de negócios e esta casa. Em troca, não apresentarei queixa por roubo de identidade e fraude, que acarretam uma pena de até 20 anos em prisão federal. E vou garantir que o FBI saiba que você não estava envolvida na operação de lavagem de dinheiro de Cássio Valença. Ela me olhou como se eu fosse um estranho. E se eu não assinar? Então te vejo no tribunal e em processos criminais. Tenho 4 advogados prontos para te enterrar em honorários advocatícios. Tenho provas que destruirão qualquer reivindicação que você possa fazer sobre meus bens.
E tenho a delegada Cunha muito interessada em seu relacionamento com Cássio Valença e sua operação de lavagem de dinheiro. Você pode evitar a prisão pela fraude, mas se envolver em uma investigação do FBI, isso é outra história. Sua vida se torna depoimentos, interrogatórios e possivelmente prisão federal. A escolha é sua. As mãos de Catarina tremiam. A máscara finalmente se quebrou, e por baixo havia algo feio e desesperado. Este não é você, Ricardo. Você não é tão frio. Você me tornou assim, eu disse. 28 anos de lealdade, e você transformou isso em uma oportunidade de negócio. Você usou minha confiança como arma. Você falsificou minha assinatura. Você abriu contas em meu nome, destruindo meu crédito enquanto brincava de casinha com homens que pensavam que você estava disponível. Então, sim, eu aprendi. Aprendi com a melhor. Ela tentou chorar em seguida, e eu tive que admitir, ela era boa nisso. Lágrimas de verdade, escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado, deixando rastros na base. Por favor, podemos resolver isso. Cometi erros terríveis, mas temos uma história. Temos filhos juntos. Construímos uma vida. Não jogue tudo fora por causa disso. Não senti nada ao vê-la chorar. Aquelas lágrimas provavelmente funcionaram comigo 1000 vezes antes. Roupa fabricada que me fazia pedir desculpas por coisas que não fiz de errado. Mas agora eram apenas água em seu rosto, uma performance que havia perdido seu poder. Você jogou tudo fora quando abriu a primeira conta fraudulenta, eu disse. Você jogou tudo fora quando falsificou minha assinatura. Você jogou tudo fora toda vez que encontrou um de seus amantes e toda vez que voltou para casa e me beijou como se nada estivesse errado. Você jogou tudo fora quando me disse que eu não pertencia ao batizado do meu próprio neto. Tenho tudo documentado, Catarina. Cada mentira, cada real, cada quarto de hotel. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Assine o acordo e saia com alguma coisa. Ou lute comigo e perca tudo, incluindo possivelmente sua liberdade. Deixei-a lá na sala de estar, chorando em suas mãos, e subi para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Na manhã seguinte, Catarina assinou o acordo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta, mas ela assinou cada página. Minha advogada, Raquel, testemunhou com 2 assistentes jurídicos. Eu não dei escolha a Catarina. A alternativa era a ruína financeira e criminal. Raquel deixou claro, ela teria sorte de evitar a prisão se eu levasse isso adiante. A dívida seria apenas dela, a casa ficaria comigo. Minhas contas de aposentadoria intocadas, ela receberia um pequeno acordo, o suficiente para recomeçar, mas nada perto da fortuna que ela planejava levar. Isso é inconcebível, disse o advogado de Catarina. Um último esforço para salvar sua cliente. Você a está coagindo a um acordo sob ameaça de processo. Raquel sorriu friamente. Não. Estamos oferecendo a ela uma oportunidade generosa de evitar as consequências legais de múltiplos crimes. Ela é livre para recusar e tentar a sorte no tribunal criminal. Entendo que as diretrizes de sentença federal para roubo de identidade são bastante severas. Catarina assinou. O divórcio andou rápido depois disso. A lei permite um divórcio consensual. Mas com o acordo pós-nupcial e sua admissão de fraude, não houve briga. Catarina se mudou em 1 semana, contratando uma empresa de mudanças para levar suas roupas caras, seus sapatos de grife, suas joias. Ela deixou para trás nossas fotos de casamento, nossos álbuns de família, toda a evidência física da vida que construímos. Guardei-os no porão. Não estava pronto para jogá-los fora, mas também não conseguia olhá-los. A casa parecia maior sem ela, ecoando com a ausência.
Andei pelos cômodos que decoramos juntos, olhei para os móveis que escolhemos e me senti um estranho em minha própria casa, mas era minha. Legalmente, financeiramente, completamente minha. E esse conhecimento, por mais frio que fosse, trouxe um estranho conforto. Emília me ligou 3 dias depois que Catarina se mudou. Ela estava chorando e furiosa na mesma medida. Como você pôde fazer isso com a mamãe? Como pôde destruir nossa família assim? Ela está devastada, pai. Ela está morando em um apartamento minúsculo, não tem nada, e você tem tudo. Não foi para ser cruel assim que eu te criei. Eu não te criei? Eu disse baixinho. Emília, eu sou seu pai, não o contrário. Você sabe o que eu quero dizer. Ela estava soluçando agora. Mamãe cometeu erros, mas você não precisava destruí-la. Vocês poderiam ter feito terapia, resolvido, não sei, qualquer coisa menos isso. Enviei a ela a mesma pasta que mostrei a Catarina. Cada prova, cada fotografia, cada registro financeiro, cada assinatura falsificada, cada extrato de cartão de crédito. Não editei, não me defendi, apenas anexei a um e-mail com uma única frase. Esta é a verdade. Leia quando estiver pronta. Ela não ligou de volta por 2 meses. Miguel, meu filho, foi diferente. Ele voou de Florianópolis na semana seguinte à mudança de Catarina. Ele tirou uma folga de emergência do trabalho. E quando o peguei no aeroporto, ele me abraçou com tanta força que pensei que minhas costelas poderiam quebrar. Sentamos no meu escritório em casa e expliquei tudo a ele. Os cartões de crédito, os casos, as assinaturas falsificadas, a investigação do FBI sobre Cássio Valença, a consulta com o advogado de divórcio, o plano de Catarina de me enterrar em dívidas antes de pedir o divórcio. Miguel ficou quieto por um longo tempo depois que terminei, olhando para as provas espalhadas pela minha mesa. Então ele disse: Pai, sinto muito. Eu não fazia ideia. Nenhum de nós fazia. Nem eu disse a ele. Foi isso que o tornou tão eficaz. Como você está? De verdade? Não sei, admiti. Alguns dias estou com raiva. Alguns dias apenas me sinto vazio. Continuo esperando que ela entre pela porta, e então me lembro que a pessoa com quem pensei que era casado nunca existiu de verdade. Miguel assentiu. Tenho pensado em algumas coisas. O comportamento da mamãe nos últimos anos. Como ela sempre me pressionava para ganhar mais dinheiro, perguntando sobre minhas ações da empresa, me comparando a amigos que estavam em finanças ou direito. Pensei que ela estava apenas sendo uma mãe típica, sabe? Querendo sucesso para o filho dela, mas agora me pergunto se ela estava calculando o valor potencial da minha herança. O pensamento me deixou enjoado, mas parecia verdadeiro. Catarina sempre esteve intensamente interessada nas perspectivas financeiras de nossos filhos. Sentamos juntos em silêncio, 2 homens tentando entender como a mulher que amamos pôde esconder uma decepção tão profunda. Finalmente Miguel perguntou: O que você vai fazer agora? Eu não tinha uma resposta então. Eu tinha 52 anos. Divorciado, minha família fraturada, minha fé nos relacionamentos destruída, mas eu estava livre. A dívida havia desaparecido do meu nome. Meus bens estavam protegidos. Eu tinha minha casa, meu emprego, meu autorrespeito. Não parecia o suficiente, mas era mais do que Catarina me havia deixado. A delegada Cunha ligou algumas semanas depois. Eu estava no trabalho, revisando as declarações de imposto de renda de um cliente, quando o número dela apareceu no meu celular. Senhor Thompson, pensei que gostaria de saber. Cássio Valença foi indiciado por 17 acusações de lavagem de dinheiro e fraude. Temos evidências de que sua ex-esposa estava envolvida em algumas de suas transações, mas, dada sua cooperação e o acordo de divórcio, não estamos movendo acusações contra ela. Os promotores federais sentiram que ela era mais uma participante involuntária do que uma co-conspiradora.
Considere isso uma cortesia profissional. Obrigado, delegada. Agradeço tudo o que você fez. Mais uma coisa. Ela está limpa agora, legalmente falando, mas está em muitas listas de observação. Ela não conseguirá abrir crédito em seu próprio nome por anos. E se ela tentar se casar com alguém e fazer isso de novo, terá muito mais dificuldade. Nós nos certificamos disso. Agradeci e desliguei. Catarina escapou das consequências legais, mas perdeu tudo o que importava para ela. Sua reputação foi destruída. As amigas que ela encantou em clubes do livro e aulas de pilates ouviram sobre a fraude e os casos através da rede de fofocas da alta sociedade, que era mais eficiente do que qualquer serviço de notícias. Suas redes sociais, antes cheias de imagens cuidadosamente selecionadas de sua vida perfeita, silenciaram. A última postagem foi do dia anterior ao batizado, uma foto dela e de Emília com Sofia, todas as três sorrindo. A sessão de comentários foi brutal antes de ela desativá-la. Emília cortou o contato com ela depois de ler as provas que enviei. Ela se mudou para um pequeno apartamento em um bairro mais simples, trabalhando meio período em uma galeria de arte, uma sombra da vida que tentou roubar de mim. Eu deveria me sentir vingado. Em vez disso, apenas me senti cansado. A primavera chegou a São Paulo com seu drama habitual. A cidade se livrando do inverno como um cachorro se livrando da água. Comecei a ver uma terapeuta, uma mulher chamada Doutora Patrícia Rodrigues, especializada em trauma de traição. Seu consultório ficava em um sobrado na Vila Madalena, aconchegante e confortável, projetado para fazer você se sentir seguro o suficiente para desmoronar. Ela me ajudou a entender que o que Catarina fez não era apenas sobre dinheiro ou sexo, era sobre poder. Ela precisava se sentir superior, e a única maneira de fazer isso era me diminuindo. Você deu a ela 30 anos de lealdade, disse a doutora Patrícia durante uma sessão. Ela pegou esse presente e o usou como arma. Isso não é sua falha, é dela. Você confiou na sua esposa. É o que se espera em um casamento. O problema não foi sua confiança. O problema foi que ela era indigna dela. Como posso confiar em alguém de novo? Perguntei. A doutora Patrícia sorriu gentilmente. Esse é o trabalho. É por isso que você está aqui. Vamos reconstruir sua capacidade de avaliar as pessoas com precisão. Agora, você está preso em 2 modos. Confiança cega ou suspeita completa. Precisamos encontrar o meio termo. Confiança com consciência, abertura com limites. Foi um trabalho duro. Mais difícil do que construir minha carreira. Mais difícil do que qualquer análise financeira que já fiz. Tive que confrontar meu próprio papel no fracasso do casamento. Não a fraude ou os casos, esses eram inteiramente por conta de Catarina. Mas os sinais de alerta que ignorei, os limites que não estabeleci, a maneira como usei o trabalho como desculpa para evitar a intimidade. Eu pensei que prover financeiramente era o mesmo que ser um bom marido. Mas Catarina não precisava de mais dinheiro. Ela precisava de algo que eu não podia dar a ela, ou talvez algo que ela era incapaz de receber. Conexão genuína, respeito mútuo, uma parceria construída na honestidade. Comecei a me reconstruir. Aceitei a sociedade em Belo Horizonte que recusei anos atrás. A firma me procurou novamente e, desta vez, eu disse sim. A Moraes e Associados ficou desapontada por me perder, mas eles entenderam. Eu precisava de um novo começo. Precisava andar por uma cidade que não tivesse memórias em cada esquina. Vendi a casa nos Jardins, a que reformei com minhas próprias mãos, a que Catarina usou como garantia para dívidas. Doeu deixá-la ir, mas doía mais ficar. Andei pelos cômodos vazios uma última vez, lembrando dos jantares de família na sala de jantar, das manhãs de Natal na sala de estar, das noites tranquilas lendo no escritório.
Mas essas memórias estavam corrompidas agora, infectadas com o conhecimento da traição de Catarina. Uma jovem família a comprou, um casal com 2 filhos pequenos. Eles estavam animados, com a sanca de gesso, os pisos restaurados, a cozinha gourmet. Esperei que fossem mais felizes lá do que eu fui. Emília me procurou em maio. Ela perguntou se poderíamos tomar um café. Sentamos em um café em um bairro próximo. O constrangimento entre nós, espesso como neblina. Ela havia perdido peso e havia olheiras sob seus olhos. Davi estava com ela, apoiando-a e quieto. Sinto muito, disse Emília finalmente. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Eu deveria ter pelo menos lido as provas antes de te atacar. Você acreditou na sua mãe, eu disse. É natural. Ela é sua mãe. Ela balançou a cabeça. Eu acreditei na versão dela que eu queria que fosse real. Assim como você. Tenho feito terapia, trabalhando em algumas coisas. E percebi que havia sinais, coisas que não batiam. Eu só não queria vê-los. Como o quê? Como a maneira como ela sempre perguntava a Davi sobre seus bônus de trabalho. Ou como ela ficava com raiva se eu comprasse algo legal para mim, mas não dissesse a ela quanto custou. Ela queria saber dos negócios financeiros de todo mundo, mas os dela eram sempre segredo. E as viagens? Tantas viagens para as quais eu não era convidada, para as quais você não era convidado. Pensei que ela só precisava de sua independência, mas agora. Agora você sabe que ela estava vivendo uma vida dupla, terminei. Conversamos por 3 horas. Emília me contou sobre as rachaduras que começou a ver na fachada de Catarina depois que enviei as provas. Os pedidos de dinheiro que não faziam sentido. As histórias que não batiam, a completa incapacidade de assumir a responsabilidade pelo que fez. Tentei falar com ela sobre isso, disse Emília, depois que li tudo o que você enviou. E ela simplesmente... Ela não conseguia admitir. Mesmo com todas as provas, ela tentou te culpar. Disse que você era controlador, que ela teve que abrir aquelas contas porque você não a deixava gastar dinheiro. Mas isso é loucura, interveio Davi. Os extratos bancários mostram que você deu a ela acesso a tudo. Vocês têm contas conjuntas, cartões de crédito conjuntos. Ela tinha total transparência financeira. Emília assentiu. Eu sei, mas ela não consegue ver, ou não quer. A culpa é sempre de outra pessoa. Mesmo agora, ela te culpa por arruinar a vida dela, pai. Eu não arruinei a vida dela, eu disse. Eu apenas parei de deixar que ela arruinasse a minha. Emília estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eu entendo isso agora. E sinto muito, muito mesmo, pelo que ela te fez passar. Pelo que eu te fiz passar por não acreditar em você imediatamente. Começamos a reconstruir nosso relacionamento depois disso. Lentamente, com cuidado. Jantar uma vez por mês, chamadas de vídeo com Sofia, enviei presentes de aniversário e de Natal. Apareci nos momentos importantes. E gradualmente a distância entre nós se fechou. Miguel me visitou com frequência durante meus primeiros meses em Belo Horizonte. Íamos a jogos do Atlético, caminhávamos pela Lagoa da Pampulha, explorávamos a cidade que eu estava aprendendo a chamar de lar. Ele também começou a fazer terapia, trabalhando em seus próprios sentimentos sobre o divórcio e a decepção. Uma noite, tomando cerveja em um bar na Savassi, ele me fez a pergunta que eu estava evitando. Você acha que vai confiar em alguém de novo, se casar de novo? Não sei, admiti. Agora nem quero tentar. A ideia de ser tão vulnerável de novo, de dar a alguém esse tipo de acesso à minha vida, me aterroriza. Miguel assentiu. Eu entendo. Tenho pensado no meu próprio relacionamento. Sobre a Sara. Estamos juntos há 3 anos. E continuo encontrando motivos para não pedi-la em casamento. Pensei que era apenas um momento, mas acho que é isso. Acho que tenho medo de acabar como você e a mamãe. Não faça isso, eu disse bruscamente. Não deixe o que aconteceu comigo envenenar sua chance de felicidade. Sara não é sua mãe. Você nem é eu.
Cada relacionamento é diferente. Mas como você sabe? Como confia nisso? Você não sabe, eu disse. Não completamente. Mas você procura por padrões, você observa como eles lidam com conflitos, como tratam os prestadores de serviço, como falam sobre seus ex. Você mantém os olhos abertos e você se lembra que o amor não deve doer, mas lentamente comecei a tentar. Não relacionamentos românticos, ainda não, mas amizades. Colegas da nova firma que me convidaram para jantares e eu realmente disse sim. Um vizinho que precisava de ajuda para consertar uma cerca e passei a tarde bebendo cerveja e conversando sobre tudo e nada. Um clube do livro, ironicamente, onde discutíamos de tudo, de filosofia à ficção científica. Aprendi a ficar sozinho sem me sentir solitário. Aprendi que meu valor não estava atrelado à validação de outra pessoa. Aprendi a apreciar minha própria companhia, a fazer viagens sozinho, a cozinhar para um sem me sentir patético. 1 ano após o divórcio, recebi uma carta de Catarina. Foi encaminhada do meu antigo endereço em São Paulo para meu novo apartamento em Belo Horizonte. A caligrafia era trêmula e o papel cheirava ao perfume dela, um aroma que antes significava conforto, mas agora apenas significava manipulação. Ricardo, tive muito tempo para pensar sobre o que fiz a você e a nossa família. Sei que não posso desfazer o dano, e sei que você provavelmente nunca me perdoará. Mas quero que saiba que estou em terapia agora, trabalhando para entender por que fiz as escolhas que fiz. Eu estava perdida, e em vez de pedir ajuda, tentei preencher o vazio com coisas, excitação e validação de homens que não importavam. Você merecia mais do que eu te dei. Você merecia honestidade, lealdade e uma esposa que apreciasse seus sacrifícios. Espero que um dia você encontre paz, porque, apesar de tudo, eu ainda me importo com o que acontece com você. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse que sinto muito. Li 2 vezes, depois guardei em uma gaveta. Não respondi. Não havia nada a dizer. O pedido de desculpas dela, se é que era isso, não mudava o passado. Não apagava as assinaturas falsificadas, ou as centenas de milhares em dívidas, ou os anos de mentiras. Eram apenas palavras no papel, muito pouco e muito tarde. E, honestamente, suspeitei que era menos sobre remorso genuíno e mais sobre ela tentar se sentir melhor consigo mesma. Doutora Patrícia e eu conversamos sobre a carta em nossa próxima sessão. Você acredita que ela está genuinamente arrependida? Ela perguntou. Não sei. Talvez ela se arrependa de ter sido pega. Talvez ela se arrependa das consequências. Mas não acho que ela realmente entenda a profundidade do que fez. E mesmo que entenda, isso não muda nada para mim. Como se sente ao receber um pedido de desculpas que não pediu? Vazio, admiti. Passei meses imaginando o que diria se ela algum dia pedisse desculpas. Mas agora que está aqui, parece apenas irrelevante. Como se ela estivesse tentando escrever o final de um livro que eu já fechei. Deixe-me te dizer algo que aprendi com tudo isso, algo que gostaria de ter entendido décadas atrás. O amor não deve doer. O amor verdadeiro não exige que você ignore sinais de alerta ou dê desculpas para comportamentos indesculpáveis. O amor verdadeiro não esgota sua conta bancária e sua alma enquanto te diz que é para o seu próprio bem. Quando alguém te mostra quem é, acredite. Não em quem você espera que se tornem, não na versão deles pela qual você se apaixonou anos atrás. Quem eles são agora, neste momento, através de suas ações, não de suas palavras. Ignorei tantos sinais de alerta com Catarina porque queria acreditar no conto de fadas. Queria acreditar que meu trabalho duro e devoção seriam suficientes para mantê-la feliz. Mas a felicidade é um trabalho interno. Nenhuma quantia de dinheiro, nenhum sacrifício, nenhum amor de outra pessoa pode preencher um vazio que alguém se recusa a curar por conta própria.
Se você está ouvindo isso e algo parece familiar, se está dando desculpas para alguém que continua te machucando, se está dizendo a si mesmo que vai melhorar quando eles estiverem menos estressados, ou quando você ganhar mais dinheiro, ou quando os filhos crescerem, por favor, me ouça. Não vai melhorar. Não a menos que eles queiram mudar, e a maioria das pessoas não quer. Eles só querem que você aceite menos. Procure os padrões. Seu parceiro desconsidera suas preocupações? Ele te faz sentir louco por questionar coisas que não batem? Eles têm contas secretas ou ausências inexplicadas. Eles viram tudo contra você, tornando-o o problema quando você levanta questões legítimas. Isso não é amor, é controle, e vai te secar se você deixar. 2 anos após o divórcio, conheci alguém. O nome dela era Juliana, e ela era professora de economia na UFMG. Nos conhecemos em um evento de arrecadação de fundos para um programa de alfabetização, ambos parados sem jeito perto da mesa de aperitivos, fazendo piadas sobre os canapés e se perguntando se poderíamos sair mais cedo sem sermos rudes. Ela era inteligente, engraçada e completamente diferente de Catarina. Pés no chão, onde Catarina era volúvel. Direta, onde Catarina era manipuladora. Ela também era divorciada, cerca de 5 anos antes, e entendia a dança cuidadosa de aprender a confiar novamente. Fomos devagar. Encontros para café que se transformaram em longas caminhadas pela Lagoa da Pampulha. Conversas que iam até depois da meia-noite, sentados na cozinha dela ou na minha, falando sobre tudo, desde teoria econômica até nossas memórias de infância favoritas. Fiquei apavorado no início, esperando a outra bomba cair pelos cartões de crédito secretos ou as mentiras. Mas Juliana era exatamente quem ela se apresentava ser: honesta, direta, financeiramente responsável. Ela me mostrou sua pontuação de crédito no nosso 3º encontro como uma piada sobre sua necessidade de transparência fiscal como professora de economia. E eu ri mais do que ria há anos. Quando ela dizia que estaria em algum lugar, ela estava lá. Quando fazia uma promessa, ela a cumpria. Quando algo a incomodava, ela dizia, em vez de acumular ressentimento em silêncio. Levei 1 ano para apresentá-la a Emília e Miguel. Eles foram cautelosos no início, protetores de mim de uma forma que me fez amá-los ainda mais. Eles a entrevistaram como se ela estivesse se candidatando a um emprego, fazendo perguntas pontuais sobre suas intenções, suas finanças, seus relacionamentos passados. Juliana lidou com isso com graça e humor. Eu amo o pai de vocês, disse ela a eles durante o jantar no meu apartamento. Mas não estou tentando substituir sua mãe ou apagar sua história. Só quero fazer parte do futuro dele, se ele me aceitar. E eu prometo, mantenho contas bancárias separadas e pago minhas próprias faturas de cartão de crédito. Emília riu disso e vi a tensão em seus ombros diminuir. Eles acolheram Juliana na família depois disso, aquecendo-se lentamente à sua bondade genuína e ao seu óbvio cuidado por mim. Emília trouxe Sofia, agora com 3 anos, para me visitar em Belo Horizonte. Observando minha neta brincar no parque municipal, sua risada soando como sinos enquanto ela perseguia pombos, senti uma paz que não sabia ser possível. Era assim que a família deveria se sentir. Não performance, não obrigação, apenas amor, simples e real. Catarina entrou em contato mais uma vez, 3 anos após o divórcio. Ela queria se encontrar pessoalmente para conversar. O e-mail era longo e emocional, explicando que ela havia progredido na terapia e queria um encerramento. Considerei por cerca de 30 segundos. Depois, recusei educadamente. Eu segui em frente. Construí uma nova vida. Ela era um capítulo da minha história, não uma parte do meu futuro. E eu não devia nada a ela, muito menos um encerramento. Se ela precisasse disso, teria que encontrar por conta própria. Ouvi através de Emília que Catarina estava com dificuldades.
O trabalho de meio período na galeria terminou quando o dono descobriu seu histórico de fraude financeira e sentiu que não podia confiar nela perto de dinheiro. Ela estava vivendo da aposentadoria do INSS e de uma pequena pensão de um emprego que teve antes de nos casarmos. Os homens que ela encantou seguiram em frente com mulheres mais jovens e com menos bagagem. As amigas que ela colecionou se afastaram, desconfortáveis com o escândalo. Ela estava sozinha com as consequências de suas escolhas e, embora eu não sentisse prazer em seu sofrimento, também não sentia culpa. Ela fez sua cama com mentiras e ganância. Ela podia deitar nela. Minha terapeuta me perguntou uma vez se eu havia perdoado Catarina. Pensei sobre isso por um longo tempo antes de responder. Não acho que perdão seja a palavra certa, eu disse. Aceitei o que aconteceu. Parei de deixar que isso controlasse minha vida. Parei de sentir raiva. Parei de circular por e se ao menos. Mas perdão implica que ela merece algo de mim e não devo isso a ela. O que devo a mim mesmo é paz. Isso é realmente melhor que perdão, disse a doutora Patrícia. Isso é libertação. Então aqui estou eu, com 56 anos, morando em Belo Horizonte, com uma mulher que me faz rir e me trata com respeito. Tenho um relacionamento com meus filhos que é construído na honestidade em vez de obrigação. Tenho uma neta que se ilumina quando me vê, que me chama de vovô Ricardo e me conta sobre suas aventuras na pré-escola. Tenho uma carreira que me desafia e um lar que sinto ser meu. Tenho amigos que conhecem minha história e gostam de mim mesmo assim. Tenho hobbies para os quais nunca tive tempo antes. Comecei a fazer marcenaria de todas as coisas e estou construindo uma estante para o escritório de Juliana. É terapêutico. Trabalhar com as mãos, criar algo bonito a partir de matéria-prima. O dinheiro que Catarina roubou, eu o recuperei. Não porque sou rico, mas porque sou cuidadoso, trabalho duro e não financio mais a vida secreta de ninguém. A casa nos Jardins foi vendida com um lucro que financiou minha conta de aposentadoria e me deu a entrada para meu apartamento em Belo Horizonte. A sociedade veio com um aumento significativo. Meu patrimônio líquido é maior agora do que era durante meu casamento, e cada real é meu. Mas aqui está o que valorizo mais do que o dinheiro. Valorizo a capacidade de olhar para meu extrato bancário sem medo. Valorizo saber que a pessoa dormindo ao meu lado não está planejando minha ruína financeira. Valorizo as manhãs tranquilas em que tomo café e leio o jornal sem me perguntar que nova traição o dia trará. Valorizo meu autorrespeito, que tive que lutar para recuperar, mas que ninguém pode tirar de mim novamente. Se você está passando por algo semelhante, quero que saiba que melhora. Não imediatamente, não facilmente. O caminho da traição à cura é longo, doloroso e solitário. Mas melhora. Você terá dias em que estará com raiva, dias em que estará triste e dias em que não conseguirá acreditar em como foi ingênuo. Tudo bem. Sinta esses sentimentos, processe-os. Mas nem os deixe definir você. E por favor, proteja-se, documente tudo, consulte profissionais. Não deixe que a lealdade se torne uma arma que alguém usa contra você. O amor deve te elevar, não te esgotar. E se você está em um relacionamento onde está constantemente dando desculpas, constantemente duvidando da sua própria realidade, constantemente se perguntando se o problema é você, por favor, considere que talvez não seja. Você pode apenas estar com alguém que se beneficia de você duvidar de si mesmo. Às vezes penso naquele momento no batizado, parado perto daquelas janelas com vista para o lago, ouvindo Catarina me dizer que eu lhe pertencia. Ela estava certa, de certa forma. Eu não pertencia àquela vida de mentiras e performance. Eu pertencia a algum lugar real. Só levei 28 anos para descobrir isso. A mensagem da delegada Cunha naquele dia foi um presente, embora não parecesse na época.
Forçou-me a confrontar uma realidade que eu estava evitando. Às vezes, o universo te dá exatamente o que você precisa, mesmo quando dói como um inferno. Aquela mensagem levou à investigação, a investigação levou às provas. As provas levaram à minha liberdade. 3 meses atrás, Juliana e eu ficamos noivos. Pedi-a em casamento em uma praia em Búzios, ao pôr do sol. Nada chique, apenas nós dois, o oceano e um anel para o qual economizei. Ela chorou e disse sim, e sentamos na areia e conversamos sobre nosso futuro, sobre a vida que queríamos construir juntos, baseada na honestidade, respeito mútuo e valores compartilhados. Vamos nos casar no próximo verão. Uma pequena cerimônia na praia, com apenas a família e amigos próximos. Emília está ajudando a planejar, e Miguel será meu padrinho. Sofia será a florista, e ela já está praticando andar em linha reta com uma cesta de pétalas. Não será nada como o casamento elaborado que Catarina e eu tivemos, com 400 convidados e um preço que poderia ter comprado um carro. Será simples, honesto e cheio de pessoas que realmente nos amam. Catarina enviou um cartão quando soube do noivado através de Emília. Parabéns! Espero que você tenha encontrado a felicidade que merece. Joguei-o fora sem pensar 2 vezes. A opinião dela sobre minha felicidade é irrelevante. Ela perdeu o direito de fazer parte da minha história quando escolheu a traição em vez da honestidade. Então, de onde você está ouvindo agora? Que cidade? Que horas? Você está no seu carro, dirigindo para o trabalho, tentando processar sua própria situação? Você está limpando sua casa, dobrando roupas, tentando abafar o silêncio? Você está deitado na cama ao lado de alguém, se perguntando se está dando desculpas para um comportamento que não deveria aceitar? Se alguma parte desta história ressoou com você, se você sentiu aquele reconhecimento no fundo da sua alma, por favor, clique no botão curtir. Deixe um comentário me dizendo o que você teria feito. Você teria confrontado Catarina antes? Teria tentado salvar o casamento? Teria sido mais implacável no divórcio? Quero ouvir de você. E se você encontrou valor nesta história? Se ela te ajudou a se sentir menos sozinho e lhe te deu coragem para enfrentar sua própria situação, por favor, se inscreva. Tenho mais histórias para contar, mais lições que aprendi da maneira mais difícil. Há um vídeo no canto superior direito sobre como reconhecer o abuso financeiro nos relacionamentos. Há outro no canto inferior direito sobre como se reconstruir após a traição. Ambos podem te ajudar em sua própria jornada. Obrigado por ouvir. Obrigado por me deixar compartilhar o capítulo mais difícil da minha vida. E lembre-se, seu valor não é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Você pertence aonde quer que escolha estar. Até a próxima história. Cuide do seu coração.